A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Os honorários terão como base 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa atendidos. Grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço. O lugar de prestação do serviço também é o lugar de prestação do serviço. A natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários. Aqui a gente tem no parágrafo 2º do 85 o primeiro limite, 10% a 20%. No parágrafo 3º a gente tem o terceiro limite, que é com relação à Fazenda Pública. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais: 10 a 20 sobre o valor da condenação até 200 salários mínimos, 8 a 10 de 200 a 2.000, 5 a 8 de 2.000 a 20.000, 3 a 5 de 20.000 a 100.000 e acima de 100.000, 1 a 3%. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando a sentença é líquida. Quando for líquida a sentença. Se a sentença não é líquida, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários é feita sobre o valor atualizado da causa. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa é superior ao valor previsto no 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, as faixas subsequentes e assim sucessivamente. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e 3º são limites e critérios. Aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, mesmo aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a fazenda, que enseje expedição de precatório. E seja expedição de precatório, a fazenda é intimada para impugnar. Se ela não impugnar, não há honorários de cumprimento de sentença, ou se ela impugnar e perder. Aliás, se ela impugnar e perder, há. Se ela não impugnar, não há. Ou se ela impugnar e ganhar, também não há. Então, não são devidos honorários de cumprimento de sentença contra a fazenda que enseje a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Se ela impugnar e perder, perde. Tem que pagar os honorários. Se impugnar e ganhar, obviamente. Ok? Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou ainda quando for o valor da causa é muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários para apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Na indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Então, indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas.
Nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. Então, na indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos no parágrafo 2º e parágrafo 3º para a fase de conhecimento. Os honorários referidos no parágrafo 11º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedente e em fase de cumprimento de sentença, devem ser acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidos no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam sejam efetuados em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto no 14º parágrafo. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Deixa eu só voltar aqui no 13º, que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos de execução, rejeitados ou julgados improcedente em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas. As verbas serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos de execução, embargos rejeitados ou julgados improcedentes em fase de cumprimento de sentença são acrescidos no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da... Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios, incidirão a partir da data do trânsito de julgado da decisão. Os honorários são devidos quando o advogado atuar em causa própria, caso a decisão do transitado de julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários do advogado ou seu valor, há o cabimento, existe a possibilidade de entrar com uma ação autônoma para definir seu valor ou cobrar os honorários. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Podem perceber? Sim, podem. Aqui está escrito que pode. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência de que forma? A lei é que dirá como os advogados públicos irão receber seus honorários. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responde por inteiro pelas despesas e pelos honorários, porque ele apenas sucumbiu na parte pequenininha, na parte mínima do pedido. O outro responde por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Nos juízos divisórios, não há litígios, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Havendo transação e nada tendo as partes disposto contra as despesas, essas serão divididas igualmente. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se houver. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários são reduzidos pela metade. Se reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. As despesas dos atos processuais praticados, requerimento da Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria serão pagas ao final pelo vencido. Perícias requeridas pela Fazenda, MP ou Defensoria podem ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte e ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, a requerimento do réu, quando a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não pode propor. Olha só, quando há requerimento do réu, o juiz profere uma sentença sem resolução do mérito, o autor não pode propor novamente a ação sem pagar ou sem depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte do auxiliar da justiça, do órgão do MP ou da defensoria, ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Despesas de atos adiados, ou cuja repetição for necessária, ficarão a cargo da parte do auxiliar da justiça, do órgão do MP, defensoria ou do juiz sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou repetição. Se o assistido for vencido, o assistido é vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. O assistido for vencido, o assistido perdeu, o assistente é condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que exerceu no processo. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido, a perícia rateada, quando a perícia for determinada de ofício requerimento ou requerida por ambas as partes. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo, será corrigida monetariamente e paga de acordo com o 465 parágrafo 4º, como é: o juiz poderá autorizar o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade beneficiária de gratuidade de justiça, ela poderá ser, para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado. Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, tá. O pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça. Ela poderá ser, tá. Aí, antes de ela poderá ser, tem: para fins disso, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria. Não pode usar os fundos de custeio, não pode utilizar o dinheiro do Fundo de Custeio da Defensoria Pública para pagar
a perícia de beneficiário de justiça gratuita. Não pode. É vedada a utilização de recurso do fundo de custeio para aplicação do parágrafo terceiro. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado, paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado, DF. No caso de ser realizada por particular, hipótese que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de submissão do CNJ. Na hipótese do parágrafo terceiro, o juiz, após o trânsito de julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento de despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização do servidor público ou da estrutura do órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento de despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, disposto no 98, parágrafo 2º. O valor das sanções impostas de má-fé efetuará em benefício da parte contrária. O valor das sanções impostas eventuais pertencerá ao Estado ou à União. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, os quais serão revestidos os valores de sanções pecuniárias processuais destinadas à União, aos Estados e outros verbos previstos em lei. Gratuidade da justiça. A pessoa natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e também honorários advocatícios, tem direito à gratuidade na forma da lei. A gratuidade compreende taxas ou custos judiciais, selos postais, despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, indenização devida a testemunho que, quando o empregado receberá do empregador salário integral como se em exercício estivesse, despesas com realização de DNA e outros exames considerados essenciais, honorários do advogado do perito e remuneração do intérprete e tradutor nomeado para apresentação de versão em português, documento redigido em língua estrangeira. Custo com elaboração de memória de cálculo quando exigida para instalação da execução, os depósitos previstos em lei para interposição de recursos para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório, emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição por parcelamento, caso que o beneficiário seja citado para em 15 dias manifestar-se sobre esse requerimento do tabelião. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Ele precisa pagar despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, não importa se ele está coberto pela gratuidade da justiça. Então, a gratuidade da justiça não afasta, não tem o poder de afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e por honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se, nos 5 anos seguintes, subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
do beneficiário. A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, multas processuais que lhe sejam impostas. A gratuidade pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Conforme o caso, o juiz pode conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. O pedido de gratuidade na Justiça pode ser formulado tanto na petição inicial quanto na contestação, e ainda na petição para ingresso de terceiro no processo ou também em recurso. Todas as fases, né? Petição inicial, contestação, ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Se o superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por uma petição simples nos autos do próprio processo e não suspende o curso. Você já fez a petição inicial, só que depois você quer pedir gratuidade de justiça. Você pode fazer isso. Superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido pode ser formulado por uma petição simples nos próprios autos, sem suspensão do processo, do curso, do processo. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de deferir o pedido, determinar a parte de comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente de pessoa natural. A assistência do requerente para o advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorário de sucumbência fixados em favor do advogado beneficiário será sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estende a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Requerida a concessão de gratuidade da justiça, em recurso, o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo e, cumbindo o relator neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias nos próprios autos, sem suspensão do processo. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até 10 vezes o seu valor a título de multa, que deverá ser revertido a benefício da Fazenda Pública, Estadual ou Federal, e pode ser inscrita em dívida pública, dívida ativa. Contra a decisão que indefere a gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação, cabe o quê? Agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual cabe apelação. Contra a decisão que indefere a gratuidade ou que acolhe pedido de sua revogação, caberá tanto o deferimento quanto o acolhimento de pedido de revogação, cabe agravo de instrumento. Exceto quando se tratar de questão resolvida na sentença, na qual cabe apelação. O recorrente será dispensado do recolhimento de curso, decisão final, decisão do relator sobre a questão preliminarmente julgada, o julgamento do recurso. Confirmada a negação à revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinar ao recorrente o recolhimento de custas processuais em 5 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Sobrevindo trânsito em julgado a decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação de sanções previstas em lei. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto, sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e nos demais casos não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.